Corredores do Varejo é o podcast da Fronte Pesquisa. Aqui, eu, Fábio Caldas, e minha sócia, Juliana Piai, conversamos com importantes profissionais do nosso mercado sobre novidades, tendências, movimentações e outros assuntos do momento. Neste episódio, converso com Denise Pascoal, diretora de Relações Institucionais da Tendências Consultoria, sobre o momento econômico e a inflação, que tantos impactos causam no nosso varejo. Denise, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Denise, obrigado por aceitar esse convite para bater um papo com a gente. Num momento em que falar de economia está tão complicado, né? E principalmente para quem trabalha com varejo, está doído todo dia acordar e ver as notícias que a gente está vendo por aí. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho da Tendências, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho da Tendências, para quem está nos ouvindo conhecer melhor. Quem ainda não conhece, né? Porque já são bem conhecidos, mas acho que vale a pena. Obrigada, Fábio. Primeiro, também agradecer aqui o convite, é sempre um prazer aí conversar com vocês, a Fronte é super parceira nossa aí em vários trabalhos, né? A gente trabalha e se encontra em vários momentos, né? Eu sou uma das fundadoras da Tendências, sou economista por formação, né? A Tendências é uma consultoria econômica, focada muito em resolver problemas econômicos dos clientes e apesar de ser uma coisa que parece ser super ampla, né? Eu acho que ela tem umas caixinhas mais típicas, uma delas é, sem dúvida nenhuma, fazer cenários e projeções econômicas para o Brasil, para setores do Brasil, o varejo é um dos setores que a gente cobre, para regiões geográficas, né? O crescimento sempre é muito heterogêneo no Brasil, por classe de consumo, a classe A se comporta de um jeito, a classe E, D e E de outro, então tem sempre esse viés de fazer cenários e projeções, e aí a gente tem um trabalho mais focado em fazer pareceres econômicos para serem usados em arbitragens e disputas judiciais e trabalhos mais típicos de finanças. Denise, a gente convidou você porque queria bater um papo sobre situação do Brasil no ponto de vista econômico, que é difícil a gente falar, né? O Brasil está em crise, porque acho que desde 2014 a gente não saiu da crise, né? O máximo que conseguiu foi estacionar ali durante o governo Temer no 1% de crescimento, mas nada muito melhor do que isso. Então, eu queria que você fizesse, primeiro, um apanhado geral, falando desse momento econômico. Como que o Brasil está hoje, como que vocês estão vendo, né? O Brasil está hoje no campo da economia. Eu vou só fazer uma retrospectiva em linha que você falou que eu acho bem importante, que é isso mesmo, principalmente quando a gente fala para varejo, né? Porque acho que os setores, eles passam por momentos distintos, mas a gente começou, né, teve um boom enorme de consumo ali 2013, 2014, muito desse boom de consumo tinha uma série de medidas artificiais e que elas se mostraram curtas, né, no sentido de impacto que isso tinha, e aí, como você bem colocou, a gente veio para uma crise, né, a economia brasileira estava em recessão ali, 16, 17, 18, e quando ela ia começar a sair da recessão, veio a pandemia. Então, acho que é bem isso que você comentou, a gente acabou não saindo da crise, né? Teve um período muito curto ali do Temer, como você colocou, uma série de reformas, medidas foram feitas, teve um resultado, mas ele foi pequeno, e aí logo depois veio a pandemia. Então, acho que foi um pouco essa sucessão no momento recente aí de crises econômicas. E hoje a gente tem uma mistura, né, do impacto de uma crise internacional dada pela pandemia e mais recentemente pelo conflito aí entre Rússia e Ucrânia, que afetam o Brasil, e que tem feito com que a gente tenha uma atividade econômica com muita dificuldade de reagir, né? Assim, somos impactados por uma inflação que é mundial mesmo, tem muito de um impacto mundial. Banco Central, para fazer frente a essa inflação, tem conduzido a política, tem apertado a política monetária, então tem aumentado bastante os juros, e isso se reflete na atividade econômica. Então, a gente vê uma atividade econômica crescendo pouco. Esse ano, a nossa projeção lá na tendência é do PIB crescer 0,5%, e o ano que vem 1,2%, então, assim, é crescer pouco mesmo, porque a gente está num contexto realmente de crise no Brasil, amplificada pela nossa dificuldade, né, pela nossa
grande crise fiscal também, que é algo que a gente não solucionou em nenhum momento. Fez uma série de medidas, fez a reforma da Previdência, mas, por outro lado, teve que fazer uma série de gastos aí para fazer frente à pandemia, que continuaram complicando bastante o quadro fiscal brasileiro. Vocês, nas análises que vocês estão fazendo, vocês acham que a Tendências entende que o que está impactando mais, né, nesse processo da gente ficar patinando e não conseguir sair da crise? Conjuntura política e incerteza política, porque ano de eleição a gente sabe que ninguém quer investir porque não sabe o que vai ser no próximo ano. Em outras eleições, a gente ainda tinha cenários um pouquinho mais definidos, né? Essa daqui eu acho que é a eleição que está todo mundo mais, opa, o que será que vai acontecer das últimas, acho que desde da primeira eleição do Lula para frente, todas foram mais ou menos, já tinha um cenário meio desenhado. Então vocês acham que o que está pegando mais, conjuntura política, essa incerteza política, ou o internacional? É bem difícil medir o que pega mais. Eu acho que é uma somatória das duas coisas, né? Eu acho que do lado internacional, a pandemia provocou no mundo, num primeiro momento, uma certa paralisação de atividades. Isso complicou demais as cadeias de suprimento global, né? E aí veio aquele despejar, né, de recursos e de liquidez para fazer frente à necessidade das famílias e empresas terem algum rendimento na pandemia. O Brasil fez o seu programa, mas quase todos os países fizeram, seja ajudando empresas, seja ajudando famílias. Como resultado, vem uma recuperação forte da atividade econômica. Então, você tem inflação dos dois lados, né? Do lado da oferta, você teve fábricas paralisadas ali no começo, gerou uma série de atrasos, e aí os preços de insumos subiram, e depois você teve uma demanda crescente também, né? Estados Unidos com taxas de desemprego super baixas, atividade crescente, também provocando inflação. Então, a gente tem um pedaço dessa crise, né? Um pedaço dessa inflação que ela é importada mesmo do cenário mundial. Mas se a gente for olhar, por exemplo, a taxa de câmbio aqui no Brasil, durante vários momentos, ela ficou bastante descolada das demais moedas, né? As demais moedas também se valorizando em relação ao dólar, mas o Brasil mais desvalorizado em relação ao dólar do que as outras moedas, né? Desculpa, o dólar se valorizando em relação às demais moedas, mas o Brasil se desvalorizando mais. Isso tem muito a ver com incertezas, que vem do quadro político, mas que eu acho que é menos de eleições, viu, Fábio? Na verdade, a gente teve aqui um cenário de muita incerteza, dificuldade de governabilidade lá atrás, né? Aí você vem, faz um acordo com o Centrão para tentar passar as medidas, muita a ameaça de impeachment, né? Assim, como é que eu me salvo do impeachment? Então, isso também provocando muita incerteza. Depois, uma tensão entre os poderes, que permanece até agora, enfim, mas também, então, assim, acho que toda essa incerteza política, mesmo num ano não de eleição, se a gente for pensar, 2020 teve muita incerteza política, 2021 teve muita incerteza política, e isso certamente piorou o nosso quadro, porque em momentos de incerteza, consumidores que vão fazer consumos que são com crédito para 5, 10 anos, independente de poderem ou não, porque a pandemia certamente dificultou muito, né, na medida em que empobreceu as famílias, mas mesmo quem pode segura essas decisões, e investimentos também. Então, é um quadro ruim que prejudica o cenário da atividade econômica. No ano eleitoral, é mais um ano de incertezas, sem dúvida nenhuma, com discussões, inclusive, né, de questionamento de resultado de eleições, enfim, acho que a gente está, de novo, vivendo um momento de incertezas. Eu não sei dizer se é mais ou menos incerto que outros momentos eleitorais, porque em outros momentos, inclusive, teve um quadro assim, um cenário A que pode ser assim, de um jeito, e um cenário B que pode ser completamente diferente. Hoje eu acho que a gente tem assim, cenário A ou B são cenários que igualmente vão ser desafiadores para o Brasil, né? Nos dois casos, a gente não tende a ter um bom cenário econômico. Então, acho que é menos pelo resultado da eleição em si e mais por essas tensões todas que são colocadas aí no ambiente eleitoral. É difícil dizer o que determinou mais, mas certamente a nossa crise é mais profunda por conta das incertezas eleitorais. Não eleitorais especificamente, mas do quadro político, né? Sim. Legal. Bom, vamos... A gente raspou aí o assunto inflação, né? Que você falou da inflação mundial. Estados Unidos, se não me engano, está na casa dos 8%. Estados Para a Unidos na gente, casa...
Para a Parece gente pouco, aqui é né? um número que fala, não, 8%. Agora, para eles é uma loucura, né? Europa também, acho que acima dos 5, se não me engano, 7, União 7. Europeia 7 acumulados, Estados Unidos 8. Então, assim, olha e fala, realmente não somos só nós que estamos passando por essa questão de preço de aço subindo, preço de minério de ferro subindo, preço de combustíveis subindo, e no pós-pandemia vem o conflito, né? O conflito que também faz com que preços, sobretudo de energia, subam no mundo inteiro, né? Aí eu queria a gente começa a falar de inflação, começa a falar de PCA e tal, e nem todo mundo que nos ouve tem familiaridade com índices econômicos. Queria dar uma pincelada no conceito do IPCA, o que, que é, como ele é formado, como que ele é estudado pelo IBGE? Acho que essa é sempre uma pergunta boa, porque também as pessoas sempre falam assim, nossa, é só 10%, para mim as coisas estão subindo muito mais, né? Porque cada um tem uma cesta, eu acho que esse é um ponto importante, né? O que um instituto faz quando ele vai pesquisar? Ele monta a cesta média, né? Então, ele faz primeiro uma pesquisa com as famílias, para ver qual que é a cesta de consumo das famílias. O IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo, então ele pega famílias de 1 a 20 salários mínimos, se eu não me engano. Então, ele pega essas famílias que ganham de 1 a 20, vê como é que elas se comportam. Então, todo mês, quanto você gasta do seu orçamento com feijão, com arroz, com cabeleireiro, com Netflix, com toda a cesta de consumo de bens e serviços. Aí tem o peso para cada um desses itens, e todo mês ele vê quanto o preço desses itens variou. E é essa média de preços que é medida através do IPCA. Então, ele não é nem a minha, nem a sua cesta, nem a de ninguém. Quando a gente pensa do varejo, certamente não é a cesta do lojista especificamente, né? Ela é uma cesta média, mas ela é uma boa variável para a gente medir como é que os preços da economia para varejo estão se movimentando a cada mês. Então, é isso que o IPCA mede. Esse ano, a gente está projetando na tendências que ele fique em 7,4, se eu não me engano, então acima de 7%, né? É um índice elevado, mas é como a gente comentou, a gente olha para o mundo também, tá? No acumulado 12 meses, né? Porque agora acho que a inflação vai diminuindo um pouquinho, no acumulado 12 meses ele passa de 10. Então, é esse indicador para o qual a gente olha, e é o indicador que é utilizado pelo Banco Central, oficialmente, né, como balizador. A meta de inflação do Brasil, ela é desenhada em cima do resultado do IPCA. Tem vários outros índices de inflação, o Brasil, particularmente, é bem abundante índices de inflação, porque como a gente tem um passado aí de hiperinflação, a gente tem vários índices, então tem IPC da FIP medindo só aqui em São Paulo, tem inflação só da cesta básica, tem o IGPM, que é um outro indicador que é muito diferente do IPCA, então a gente tem o INPC também, que é um índice do IBGE para a população de renda mais baixa, então tem uma série de indicadores. O IPCA, vamos dizer, é o nosso índice oficial, pensando que é o índice para qual o Banco Central olha quando ele vai subir juros ou Que vale a baixar pena, juros, né? eu acho que vale a pena explicar também, Denise, se você puder, o que é o IGPM, que eu acho que são os dois grandes índices mais acompanhados, né? O IGPM e o IPCA. E se você puder dizer também qual que você considera o mais relevante para a gente acompanhar a inflação anual do país, acho que seria legal. Tá. Eu acho que para consumidores, o ideal é olhar para o IPCA, que é o índice de preços no varejo, né? A pesquisa vai lá no supermercado, vai lá quanto a gente paga de variação de preço. O IGPM é um índice calculado pela GV, é o índice geral de preços, né? Então, ele mede a inflação nas várias etapas, o conceito é diferente, né? O IPCA vai lá no supermercado, o IGPM ele mede a inflação nas várias etapas de produção e consumo. Então, ele tem um índice de preços agrícola, tem no atacado, e o índice de preço no atacado ele é separado em agrícola e industrial, que é o IPA, ele tem o índice de preço ao consumidor, e ele tem o INCC, que é o índice de preço à construção civil. Então, ele é diferente, ele é um índice, como ele pega preços no atacado, ele pega mais essa inflação de matérias-primas, ele pega mais preços que variam de acordo com o câmbio, né? Porque são cotações de commodities, o câmbio sobe, o preço dela sobe também. Então, por isso que o IGPM deu 20, 26, se a gente pega em algum desses últimos anos, bem acima do IPCA, porque ele mede uma inflação mais voltada. Eu acho que não tem índice melhor ou pior, Thaís, tem índice mais ou menos adequado para alguma situação. Então, se você tem um contrato
que tem a ver, por exemplo, com o preço de commodity, faz muito sentido indexá-lo pelo IGPM, que é um índice que vai pegar melhor a variação desse tipo de produto. Se a gente está falando de um contrato que tem muito mais a ver com preços no varejo, aí o IPCA faz mais sentido. Para nós, consumidores, vamos dizer, para o consumidor olhar, o IPCA faz mais sentido do que o IGPM, porque a gente não compra no atacado, a gente não está no dia a dia lidando com variações de preços da construção civil, né? Não estamos lá fazendo obra, sem contar que assim, o IPCA tem lá materiais de construção quando eu vou comprar no varejo, mas é diferente, né? Então, acho que para nós, consumidores, o IPCA. De forma mais geral, depende. A resposta é depende do que você está querendo medir. Se você está querendo medir um preço que é muito atrelado a câmbio, a commodities, que tem essa variação, faz sentido usar o GPM. Né? Em muitos contratos, o GPM é utilizado, mas depende muito do que você está querendo olhar. Bom, aí, tudo bem. Temos aí o IPCA, essa variação de preço ao consumidor, e isso bate na porta do varejo. Perfeito. Né? Que é o... Porque a inflação vamos lá, é um jeito bonito da gente falar que o consumidor ficou um pouquinho mais pobre a cada mês. O dinheiro dele vale menos, né? Tanto que antigamente a gente tinha lá os gatilhos salariais, tal, que era para tentar evitar isso, mas que no final das contas também era um fator que causava a inflação, era toda uma briga. Hoje a gente não tem mais isso, mas o que acontece é que mês a mês, vamos pegar esse índice de 12 que está agora, né, nos 12 meses, quem teve 12% de aumento no salário nos últimos 12 meses? Né? Praticamente ninguém. Então, poder de compra cada vez menor. Quem no varejo sente mais? Quais que são os setores que sentem mais essa mexida essa mexida de inflação? Dá para a gente olhar? O setor de alimentos, talvez um pouco mais, um pouco menos. O setor de vestuário, um pouco mais, um pouco menos. Quem que sente mais ali, mais rápido, mais forte? Aliás, posso só fazer um adendo antes da Denise responder? Eu ouvi recentemente que parece que esse foi o primeiro, se esse governo terminar neste ano, não tiver reeleição, esse foi o primeiro governo desde a redemocratização em que o salário mínimo vai acabar valendo menos do que ele valia no início do governo. É isso mesmo, Denise? Só para confirmar essa informação. Isso tem a ver com exatamente isso, né? Você pega o salário nominal e vai descontando a inflação a cada ano, como nós tivemos pelo menos 2 anos de inflação elevada, é isso que acontece, né? Essas comparações são um pouco injustas porque tem uma pandemia no meio, parece que foi uma coisa do nada, né? Tem uma pandemia e uma inflação mundial no meio aí, mas é isso mesmo, né? Eu acho, Fábio, que todos os setores sentem, todos os segmentos de varejo sentem, mas o que acontece? Acho que você colocou bem, é uma perda de poder de compra e, no fundo, assim, eu ganho lá o mesmo 100, só que agora eu estou gastando um pedaço bem maior desse meu 100 com alguns produtos. Eu acho que a inflação foi suficientemente generalizada, a gente vê inflação também agora começando no setor de serviços, né? À medida que os serviços vão voltando, o preço de comer fora no restaurante está mais caro, o preço de show ficou mais caro, de tudo ficou mais caro. Mas certamente a gente teve uma inflação nesses últimos meses com um foco maior em alimentos, né? Então, sim, no supermercado ficou mais caro comprar, e aí eu imagino que todos os outros segmentos de varejo acabou sobrando menos para eles, vamos dizer assim, como possibilidade. Então, acho que todo mundo sofreu, mas é bem possível que, assim, onde tem mais elasticidade, né, e o que é esse conceito, né, assim, o que eu não posso deixar de consumir, eu vou consumir. Então, a energia elétrica subiu, mas, né, porque teve bandeira vermelha quase o tempo inteiro, aí até porque a gente, além de tudo, teve seca para completar esses últimos anos, né, a conta de energia eu não posso deixar de pagar, eu não posso deixar de comer, ainda que eu mude marcas e tudo mais, supermercado, para ainda gastar menos, eu continuo gastando com alimentação, continuo gastando com moradia, com aluguel, então tem umas coisas meio incomprimíveis. E aí eu acho que acaba sobrando muito pouco dinheiro no bolso do consumidor para os bens menos essenciais, e eles acabam sofrendo mais, sem dúvida nenhuma, nesse momento, né? E ainda sem falar resultados, né, porque a gente não tem, mas a gente fez uma pesquisa com o supermercado e já estamos percebendo essas mudanças que você falou. A gente queria medir, logo a gente vai poder divulgar, mas já deu para perceber, só dando uma olhadinha no resultado, já deu para perceber isso que você falou, essas marcas, mudanças, né? Muito forte. E vocês e aí eu já vou emendar minha próxima pergunta. Vocês chegaram a fazer algum estudo? Vocês viram algum estudo de mudança de comportamento do consumidor por causa da inflação? Não vimos.
no curto espaço, né? Agora. Não vimos. Eu acho que seria super interessante a gente ter estudos desse tipo, assim, não tem nenhum estudo mostrando ainda esse resultado. O duro é que tem uma mistura de dois fenômenos, né? Tem uma mudança comportamental advinda da pandemia, e a questão da inflação que muda hábito também. Então, acho que tem umas coisas, precisaria tentar separar esses dois movimentos, né? Então, do lado da pandemia, você teve, num primeiro momento, uma mudança de consumo, né, de bens, de serviços para bens, e não foi à toa que a gente viu vários setores crescendo fortemente mesmo durante a pandemia, né? O material de construção para reforma, mesmo alimentos, no começo cresceu muito, porque você só estava dentro de casa consumindo. Então, você teve primeiro esse fenômeno, e agora, com a volta das atividades, né, com a reabertura que a gente está vendo em todas as, né, aqui no Brasil, em praticamente todas as cidades, a gente começa a ter um efeito inverso, né? Uma mudança de consumo de bens para serviços, mas no contexto de inflação elevada que está comendo um pedaço do poder de compra das famílias. Então, misturando essas duas coisas, é difícil ver qual que é o impacto final dessa mudança comportamental. E no pós-pandemia, a gente também nem sabe como vai ficar o comportamento do consumidor, né? O quanto algumas coisas não vão virar permanentes, né? Assim, sei lá, passei aí só 2 vezes por semana no trabalho, vou gastar menos com vestuário do que eu gastava historicamente, né? E vou gastar mais com energia elétrica na minha casa do que eu gastava, né, historicamente. Então, tem algumas mudanças que talvez fiquem permanentemente para uma parcela da população e que é difícil de medir. O duro é que a gente não tem pesquisas amplas de orçamento familiar sendo feitas de ano em ano, né? Seria excelente se a gente tivesse, porque aí a gente conseguiria medir o que está acontecendo a cada momento, né? Mas que a inflação traz mudanças de hábitos de consumo, certamente traz. Pessoas mais novas nunca viram isso, mas a gente que conviveu com hiperinflação, você tinha hábitos, inclusive, assim, a data que você tinha que correr para o supermercado, né? Porque se eu ficasse uma semana depois da data que eu recebia meu salário, eu já não conseguia comprar a mesma coisa que eu comprava antes. Então, recebia, ia correndo no supermercado. Então, tinham hábitos desse tipo, frequência de compras, né? Muda muito o hábito do consumidor. E é o que você falou, que vocês já estão notando, assim, marcas, quantidade de vezes em que eu compro as coisas, né? Você para de comprar carne toda semana, compra a cada 15 dias, e por aí vai. Então, assim, certamente tem mudança de hábito. A gente não viu ainda nenhum estudo, mas que a inflação provoca mudanças de hábitos e comportamentais, certamente, né? Se ela é duradoura. Quando ela é episódica, eu mudo ali, depois volto para o meu hábito anterior. E tem a pandemia aí, essa mudança entre bens e serviços que foi acontecendo e que está em curso, né? Nós estamos no momento de mais serviços e menos bens, né? Na verdade, a gente não pegou hiperinflação, né? Porque a gente já veio, você, a gente já veio depois de 95, O Fábio está 96. sendo gentil. Eu não só peguei, como eu já era economista na hiperinflação. Isso é que é o pior de tudo. Mas meus filhos certamente nunca viveram, eles não têm a menor ideia do que, assim, temos que correr para o supermercado, aqueles 2 carrinhos, né? Eu moro num apartamento mais antigo, é engraçado que ele tem uma despensa enorme. E aí você olha e fala assim, gente, para que tanto espaço para ficar guardando comida, né? A gente não estoca comida mais, mas se estocava, né? Se estocava, você comprava para o mês inteiro num dia, porque senão você perdia dinheiro, né? É impressionante essa mudança, e não estamos falando de muito tempo. A gente está falando não, 95, 96 foi estamos falando quando de caiu de verdade. 20 anos aí, né? Assim, um pouco menos de 20 anos, não é muito tempo. E é um comportamento, né? Isso, comportamento, a própria indexação, né? Nossos salários eram indexados, como você bem colocou, os contratos todos indexados. É uma coisa que está muito presente, né? Por isso que combater a inflação é uma coisa muito importante e o Banco Central não pode bobear nunca, né? Porque essa veia de indexação e conviver com inflação muito alta é uma coisa que está ali, pertinho, presente na economia brasileira. A inércia inflacionária na economia brasileira ainda é muito alta porque a gente não se livrou desses mecanismos de indexação e de viver com inflação alta, porque a gente viveu muito tempo com inflação muito alta, né? E aprendeu a conviver com ela, e só foi descobrir como ela era ruim a hora que você teve a estabilização e viu, né? Olha, quanto o poder de renda e de consumo da população mais pobre melhorou, porque quem é mais rico se defende da inflação, né? Aplica o dinheiro, tem renda financeira para se defender da inflação, né? E aí, entrando nisso que você falou do Banco Central, né?
puxando uma explicação que você deu, Estados Unidos, Europa, a gente mesmo aqui, teve que colocar muito dinheiro circulando na economia para poder minimizar o efeito pandemia, né? Ok. E aí, naquele momento, a gente teve um pico de demanda, porque a renda média no Brasil cresceu durante a Sim. pandemia, coisa que é uma loucura a gente pensar, né? Mas a renda média crescer no meio da pandemia. Então, a gente teve um pico de demanda. Que hoje, no Brasil, eu já não sei, não acho que está nesse momento de pico. A gente está apesar do desemprego lá, dar aquele passinho lento ainda para queda, tal, mas a gente não está numa situação forte de demanda. Quando o Banco Central eleva juros, o que ele está fazendo é segurar mais ainda a demanda, Perfeito. né? E aí não sou economista, então você vai me corrigindo aí, mas de acompanhar isso, a gente vai aprendendo um pouquinho. Se a nossa inflação não é uma inflação de demanda, eu apertar esse laço não acaba sendo pior ainda? O que eu também, uma outra coisa, já emendando, que antigamente falavam até muito, que também uma das estratégias do Banco Central, quando sobe o juro básico, é trazer dinheiro de fora para dentro, aí eu jogo o dólar para baixo, jogando o dólar para baixo, um dos efeitos colaterais disso, vamos dizer, é queda de preço, porque produto importado fica mais fácil importar, eu vou também controlar o preço. Mas o remédio, a gente não corre o risco do remédio ser, para uma economia que já está apertada, o remédio ser amargo demais? Eu acho que essa é a grande dificuldade do Banco Central, até porque quando eu subo os juros hoje, eu vou ver o efeito lá na frente, né? E é por isso que, apesar da gente ter várias discussões assim, Banco Central, sua taxa de juros deveria estar 13, a 14, ele tem sido comedido, e nas últimas reuniões, quando ele solta a ata, ele deixa bem claro assim, olha, vamos esperar, eu estou fazendo um ciclo muito alto, né? Não foi pouco que subiu a taxa de juros, e realmente a gente não sabe o total impacto sobre a atividade econômica. Mas, do ponto de vista da autoridade, ela só tem um mecanismo para cuidar da inflação, que é a taxa de juros, né? E a nossa inflação, ela teve as duas fontes. Ela teve a fonte oferta, né? E ela teve a fonte demanda a hora que eu inundei de dinheiro ali, estava crescendo, consumindo, né? Com o comércio eletrônico crescendo, só não estava crescendo quem estava com as suas atividades fechadas, isso aqui foi a verdade. Uhum. Então, a gente tem as duas óticas, e sem dúvida nenhuma, aumentar a taxa de juros, eu vou encarecer o crédito, isso vai fazer com que você reduza investimentos, de um lado, né, fica mais caro para conseguir financiamento para fazer investimento, consumidor consome menos, tem vários segmentos que são muito dependentes de crédito, duráveis de consumo, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, automóveis, construção civil, você tem menos consumo nesses setores, e aí os preços caem exatamente por conta disso. Acho que o caminho é esse. E eu acho que o Banco Central não tem outra alternativa a esse, que é o fato, né? Parece não ser muito amargo, porque a gente tem uma inflação resiliente. Do outro lado, o efeito secundário é esse mesmo que você falou. Ao subir taxa de juros, o país ele fica com uma taxa atraente, né, para investidores externos, né, paga uma taxa de juros elevada, esses investidores entram aqui para pegar essa taxa de juros, e aí a taxa de câmbio fica mais valorizada, e por conta disso, você também tem uma redução de preços, né, dos produtos importados. Então, são dois impactos aí que fazem com que a inflação seja debelada. Mas a gente ainda tem uma inflação bastante resiliente. Então, acho que, olhando de hoje, é amargo demais? Não é, porque a inflação é mais amarga ainda, eu acho, do ponto de vista de renda das famílias, sobretudo dos mais pobres. A economia tende a ficar mais fraquinha mesmo nesse ano e no ano que vem por conta dessa taxa de juros. Mas a gente não prevê queda de PIB, então a gente não está no momento recessivo nem nada disso, só está crescendo um pouquinho, né? Cresce meio esse ano, cresce um e pouquinho no ano que vem, é pouco, é muito aquém do que a gente gostaria, do que uma economia como a brasileira precisaria, mas a gente nem em recessão está, né? Então, acho que assim, é o remédio correto, é aquele amargo mesmo para uma economia que poderia estar crescendo mais, né? Mas Agora, existiria Particularmente remédio não amargo para a nossa situação?
Acho que não existiria, né? Porque esse é um lado, né? Qual que é o outro lado? Tem uma outra coisa que se pode fazer que não está na mão do Banco Central, está na mão do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que é menos gastos do governo, né? Por outro lado, porque além de tudo você tem um ente ali alimentando essa rodinha da demanda, que é o governo, que gastou muito na pandemia e continua fazendo medidas para gastar, né? Ele fez o Auxílio Brasil, independente da gente discutir o mérito, né, dessas medidas. Elas são medidas de gastos. Você está fazendo gastos no ano eleitoral, até porque é um pouco a lógica de quem está ali querendo se reeleger, né? Se a economia estiver muito ruim, se as famílias estiverem muito empobrecidas, você piora a sua situação eleitoral. Então, estou tentando melhorar a condição e aumentar a demanda nesse ano. Então, você tem alguém que está ali do outro lado estimulando a demanda, só resta ao Banco Central aumentar juros. Então, tem um outro ente ali que não está contribuindo, vamos dizer, para que o trabalho do Banco Central seja mais ameno. Mas acho que, infelizmente, não tem outro remédio, não, no contexto atual. Agora, vamos jogar com um cenário um pouquinho pior do que já está. Tomara que não chegue, mas guerra, Rússia, Ucrânia, piorar a situação, China diminuir a demanda de commodity ou de outros produtos que ela importa da gente, isso tem um impacto forte no crescimento econômico. Como a gente já está muito perto de zero, daí para virar para uma recessão, não precisa também de um grande salto. E aí, se eu tiver uma inflação alta, quando eu tenho que ter juros altos para conter a inflação? E se, por outro lado, vier uma recessão por causa do cenário internacional? Essa é uma discussão que vários países estão fazendo, né, que é o risco de você ter o que a gente chama de estagflação, que é uma inflação alta e uma atividade econômica muito baixa, porque normalmente os períodos de inflação alta são muito associados à atividade também está bombando, por isso que está pressionando preços, né? Mas se a fonte dos preços altos, ela não está necessariamente na demanda alta no mundo, né? Não estou nem só falando do Brasil, você continua tendo preço subindo a despeito, porque não é só aqui no Brasil que os juros estão subindo também não, né? Estados Unidos também está subindo juros, no mesmo movimento. A economia ela está muito aquecida, você tem um problema de inflação e o Banco Central fazendo um ciclo de aperto de política monetária. Então, esse pode ser um problema, aqui não só do Brasil, mas é um problema mundial, e infelizmente o que você faz nesses casos é ficar mais tempo com uma taxa de juros elevada, que ela não precisaria estar elevada, e acaba provocando mesmo uma atividade econômica muito fraca, né? Você torna uma crise mais profunda ainda. A gente não visualiza isso como um cenário mais provável, mas ele é um cenário possível, sim, diante do que a gente está vivendo hoje, né? Eu vi um dado outro dia sobre o crescimento forte da exportação da carne bovina, né, em relação ao primeiro trimestre de 2021. Quando a exportação está muito forte, a gente tem um natural crescimento do preço para o mercado interno daquele produto, porque o produtor prefere, se a demanda está muito forte lá fora, ele prefere vender em dólar e vai reduzir a quantidade de produto aqui, que puxa naturalmente o preço para cima. Isso a gente vê com, por exemplo, combustível, o álcool, que se o preço do açúcar está muito positivo lá fora, exporta açúcar e você tem uma quantidade menor de álcool aqui. A carne e assim por diante, né? Se o governo faz alguma coisa, não sei até que ponto o governo poderia, mas vamos dizer via imposto de exportação, alguma coisa assim, para segurar o produto no mercado interno. Se ele faz um negócio desse, ele é atacado como um intervencionista, né? E o mundo cai. Aí vem, então, o que a gente está falando é do livre mercado. O produtor, ele pode escolher se ele quer vender para dentro ou quer vender para fora. E aí eu te pergunto o seguinte, a gente tem uma economia madura o suficiente em que o mercado consegue se equilibrar sem o governo intervir? E aí, quando eu digo se equilibrar, é que o investidor, o produtor, tenha uma renda ok e que o consumidor tenha acesso ao produto e a um preço ok também. A gente já está nesse ponto de economia? Eu vou dizer uma coisa que é triste da gente falar, mas a verdade é que o preço da carne está ok.
no sentido de que o que determina o preço da carne, e vai continuar determinando, é a oferta e a demanda mundial da carne. Então, assim, se a demanda por carne no mundo aumenta, o preço da carne internacional vai aumentar. E não importa se você congelar, e a gente já passou por momentos de tentativa de congelamento de preço, o que fazia? Deixava o boi lá e não matava o boi. Eu não vou vender por menos do que o preço internacional. Isso vale para qualquer produto que seja comercializado no mundo, né? Onde você consegue medir e dizer assim, aqui tem um poder de mercado maior, em um produto, por exemplo, que é só consumido aqui, em serviços, por exemplo, pode dizer assim, poxa, eu pago muito caro por serviços aqui em relação ao que isso é em outros lugares do mundo, talvez por uma série de ineficiências da economia brasileira. Mas produtos que são transacionados livremente no mercado, o preço é formado lá fora, na verdade, lá fora que eu digo é no mundo. No caso de carnes, o Brasil é uma das economias que faz preço no mundo, ele é um exportador muito importante de carnes. Então, acho que tem menos isso de eu estou desviando para fora porque é mais ou menos interessante, porque o preço aqui vai ser igual ao preço internacional. Como o preço de etanol, ele tem a ver com o preço do petróleo, né? O preço do petróleo subiu lá fora, ele é um substituto para petróleo, ou açúcar é um preço mundial também, está lá fora, então eu prefiro fazer essa combinação entre açúcar, é uma decisão extremamente racional do empresário, né, que tem a ver com possibilidades, assim, eu tenho um produto, eu posso vender açúcar ou etanol, açúcar está me pagando mais, vou vender mais açúcar, etanol está me pagando mais, vou vender mais etanol. Então, acho que assim, não faz sentido fazer intervencionismo nesse né? Não vai resolver o problema de preço eu fazer essa intervenção no mercado. O que você deveria ter sempre, acho que do ponto de vista de política pública, é mercados interessantes para que eu seja um empreendedor aqui dentro, né? E o que significa isso? Um regime tributário racional, né? A gente tem aqui um regime tributário extremamente complexo, que faz uma indústria brasileira ter que ter um aparato para lidar com tributos que indústrias em outros países não têm, o mercado de trabalho flexível, regras jurídicas que se mantenham, logística que funcione, uma boa infraestrutura. Então, tem uma série de coisas que eu acho que o Estado deve fazer para melhorar o ambiente de negócios e tornar mercados mais eficientes aqui. Isso certamente daria aos consumidores brasileiros preços melhores do que o que ele tem hoje. Muito mais do que eu tentar controlar preço ou dizer assim, vai subir o preço para exportação, a tarifa de exportação vai subir, porque, na verdade, a conta que ele vai fazer é o preço lá fora mais a tarifa de exportação, e é isso que vai ser jogado no mercado interno, né? Quando eu tenho um produto transacionado livremente. Mas tem muita coisa para ser feita, está longe de dizer assim, o Estado não tem nada para fazer, tem, mas é atuar nessas outras medidas mais transversais, que afetam todos os setores e que aumentariam a eficiência de todos os setores, e aí provavelmente diminuiriam. Acho que parte da inflação brasileira tem a ver com o custo Brasil, que a gente costuma chamar, né, mas que é com o custo de fazer negócios no Brasil, que é isso, eu tenho que pagar tributarista para me ensinar, né, para me fazer navegar nos 27 regimes de ICMS que eu tenho que fazer quando eu lido com 27 unidades da federação. Isso vai para o preço, né? Isso está embutido no meu custo de produção. Tenho que lidar com uma estrada que é ruim, que ao invés de eu levar um dia para chegar no porto, eu levo 2. Isso vai estar embutido no preço, né? Tudo isso vai fazer parte da inflação dos consumidores. Denise, posso fazer uma provocação? Essa lógica que você usou para falar do preço da carne vale também para a Petrobras e o preço do combustível, na sua opinião? Claro que vale. E, assim, no fundo, como brasileiros e donos da Petrobras, acho que a gente perde dinheiro se a gente dizer que a Petrobras tem que vender abaixo do preço internacional. Sem dúvida nenhuma, é um preço internacional e é por isso que está subindo. Que você pode pensar assim, olha, vou subsidiar os meus consumidores. Mas quem tem que fazer isso não é a Petrobras é uma empresa. Ela tem que fazer exatamente essa lógica. Quem tem que fazer ou subsidiar é o Estado, ok, vamos então. E aí é um acordo meio social, né? Nós, sociedade, queremos ter combustível mais barato, então, do orçamento, a gente vai pegar um pedaço aqui para que o preço da gasolina seja mais barato. Isso é feito em alguns países, é ok. Eu acho que a gente pode pensar, talvez o Brasil tenha outras carências mais importantes para se usar com orçamento do que subsidiar o preço do dono de automóvel, que ele está longe de ser. Tem aí diesel, tem aí transporte público, não estou desmerecendo, não, mas ele está longe de ser a pessoa que mais deveria se beneficiar com subsídio. Mas é uma lógica possível, você pode subsidiar. É que
o tipo de, né, não é via empresa estatal, não é assim, tem que ter várias estatais para fazer o preço ficar barato, não, eu tenho que ter um orçamento onde, de repente, eu combino com a sociedade de que um pedaço desse orçamento vai ser usado para subsidiar, para deixar o preço da gasolina mais barato, mas o petróleo em si é uma commodity, ela é negociada no mundo e a gasolina vai ser fruto do preço internacional, né? Porque a Petrobras poderia exportar o petróleo ao invés de colocar ele aqui dentro. É a mesma lógica mesmo, Thaís. No caso, uma das críticas, entrando nessa história de combustível, de preço de combustível, que eu já ouvi muito, é a nossa falta de estrutura para refino, né? A gente Perfeito. não produz gasolina, a gente extrai petróleo e depois vende e compra gasolina de quem faz isso lá fora, e aí eu compro caro. Então, você fica Mas preso a esse preço. É isso mesmo. Agora, não sei Também se por o isso. refino te faria ter uma gasolina tão mais barata. Talvez não, no sentido de que você tem essa mesma lógica, né? Não de importar gasolina, mas de exportar petróleo, de repente, se o preço subisse, né? Mas é isso mesmo, a gente aqui refina muito pouco e aí essa coisa de autossuficiência em petróleo não é verdade, né? Porque você acaba importando derivados, né? Você acha que esse patamar de preços que a gente está vendo, seja de combustível, de alimentos, a gente vai ver preço nos patamares mais antigos? Então, assim, o Brasil reclamava quando a gasolina estava na casa dos R$ 3. Aquilo era um absurdo, e hoje a gente está pagando 7, 8. A gente vai ver gasolina a R$ 3, ou o que a gente vai ver acontecer daqui para frente é uma estabilização no nível que os preços estão hoje? Eu acho que nem isso, Fábio, porque quando a gente olha a projeção de inflação para os próximos anos, existe ali, né? A inflação tende acho que assim, nossa visão é a política monetária vai ser eficiente, e a gente vai trazendo inflação ali para ficar nos 3% ao ano, 4% ao ano, mas isso significa preço subindo, 3, 4% ao ano. Então, é difícil imaginar que a gente vai ter preços voltando ou caindo, assim, não existe um quadro de deflação quando a gente olha os próximos anos. Mas isso não significa, né, o que acontece num país que fica com inflação baixinha há muitos anos, como que a gente teve. Você tem mudança de preços relativos, né? Então, algumas coisas ficam mais baratas, outras ficam mais caras, na média da economia sobe um pouquinho. Isso a gente vai ver. É possível que o preço do petróleo caia nos próximos anos? É difícil dizer, né? A gente está passando por um momento de transição energética no mundo, em realmente o mundo querendo sair da matriz de combustível fóssil para energias renováveis. É possível que lá na frente o petróleo não seja uma coisa tão usada e que o seu preço até caia. Já vimos momentos em que o preço do petróleo caiu e que aqui caiu também. Mas quando a gente olha para o horizonte de inflação como um todo, o mais provável é que a gente tenha preços subindo menos daqui para frente, mas não necessariamente voltando a patamares antigos, né? Mas ao longo do tempo você vai recompondo o poder de compra na medida em que a economia vai crescendo e aí você precisa contratar gente e essas pessoas começam a ter remuneração mais alta, não necessariamente corrigindo pela inflação passada, mas corrigindo pelo fato de você ter crescimento econômico, né? Quer dizer, a nossa esperança é o crescimento da renda, e não a queda de preço. Exatamente, acho que é isso mesmo, é por aí que vai o caminho, né? E que também, quando a gente olha o cenário prospectivo, não é alvissareiro, né? Porque a gente tem um país crescendo pouco, né? Para a gente ter crescimento de renda e aumento forte de emprego e de necessidade de mão de obra, a gente precisava ter um país crescendo mais do que o que a gente, né? Crescendo 2,5% ao ano, é insuficiente para gerar uma mudança significativa no ponto de vista de renda das famílias, né? E voltando a pensar no varejista agora, no empresário, né? Que estratégia ele pode adotar? O que dá para o varejo fazer para trabalhar num cenário de inflação alta? Porque também eu volto naquela história da inflação de demanda, né? Como a gente não está vendo isso, então na porta da loja, no balcão da loja ali, o empresário não está vendo um monte de gente vindo para querer comprar. E ele fica no limite. Se eu aumento o preço do meu produto, para repassar a perda que eu estou tendo, porque para trás vem vindo aumento, eu não vendo. Ao mesmo tempo, se eu seguro o preço, eu começo a ter prejuízo e não pago minhas contas.
Como que o varejista se equilibra no meio disso? Eu acho que a vida está difícil, né? Para todos nós, né? Para todos os setores, né? Nesse sentido de como é que eu lido com uma inflação alta aí de um lado, né? Eu acho que tem um caminho de busca de eficiência sempre, né? Ele tem seus limites, mas é um caminho, né? Então, assim, o que a gente viu em termos de inovação e tecnologia, muitas vezes eu acho que podem ajudar, e o setor de serviços ainda é um setor que tem menos, né, inovações tecnológicas do que outros setores, então tem um caminho ali de eficiência, e a gente já vê isso nas próprias redes varejistas. O outro, Fábio, que ele é mais paliativo, mas vamos dizer assim, pensando aí no curto prazo, é, no fundo, ampliar prazos de pagamento e aí usar o crédito. Mas só lembrando que a gente está num momento de crédito mais caro. Mas a gente já viu as varejistas fazerem muito disso, né? Assim, em seus fazendo parcerias com bancos, né, e criando produtos nessa linha, né, de aumentar prazo para tentar fazer, vamos dizer, caber no bolso do consumidor uma parcela aí que permita com que ele compra. Mas eu digo que é um paliativo porque a gente tem taxas de juros mais altas e a renda do consumidor não está crescendo efetivamente. Então, não vai vir boom de comprador nem por esse lado, mas são os dois caminhos possíveis, né? De um lado, pensar em melhores condições de crédito e como é que eu posso fazer, eventualmente, parcerias com instituições financeiras, e a boa parte dos varejistas já tem feito isso, para ampliar prazos e tudo mais, e do outro, acho que tem uma questão de eficiência mesmo, assim, né, que também é limitada, eu acho que mais que existe sempre o caminho, né, de automação de estoques, né? Sempre tem algumas coisas ali para serem feitas que podem aumentar um pouco a eficiência e aí permitir com que você possa ter um espacinho para reduzir preço, fazer alguma promoção. Uma coisa que a gente tem ouvido bastante, que um dos fatores da inflação, e aí da inflação internacional, é a falta de produto, né? Porque a pandemia bagunçou tudo. Então, a produção de alguns itens que são importantes para a indústria automobilística teve uma queda de oferta de matéria-prima, né? De semicondutor que vai fazer não sei o que lá, do celular, e aí foi, e bagunçou tudo. Nos acompanhamentos que vocês têm feito, a indústria mundial já está conseguindo se colocar em linha de novo, já está entrando no trilho de novo, ou a gente ainda vai ver você vê, o preço de automóvel, né? Disparou. E quando você vai perguntar, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que não tem matéria-prima, tanto que se você comprar, tem carro que você compra hoje para pegar daqui a 6 meses. Daqui a pouco a gente vai voltar para o ágil, né? Que também tinha lá na época de hiperinflação. Daqui a pouco a gente vai voltar a ter isso. Mas a indústria está conseguindo se arrumar? O que a gente tem ouvido, tanto de clientes, como, né, quando a gente conversa com outros setores, é heterogêneo, mas não conseguiu arrumar ainda não. Inclusive, principalmente o pessoal que trabalha em logística tem dito, assim, ainda não conseguiu arrumar totalmente, primeiro porque a China, que é produtora de muitos desses insumos, né, ou não só a China, mas vários produtores asiáticos ali, continua com problemas, né, decorrentes da pandemia, né, então, assim, a pandemia não está totalmente debelada, no sentido, até pelo jeito como eles resolveram enfrentar, que é com isolamento total, né, e vacinação até em média mais baixa que outros países, então acho que esse é um primeiro problema. O próprio conflito, acho que também bagunçou um pouquinho, ele é mais focado em energia, né, em gás, energia, do que em outros segmentos, mas se ele se estende, dura muito tempo, ele pode afetar, a gente já sabe, fertilizantes é um grupo de produtos, mas ele pode afetar alimentos também, então acho que ele pode afetar, que também é importante para cadeias produtivas aí de vários outros setores. Então, acho que ainda não está resolvido, não, acho que a gente ainda vai ter viver durante esse ano com alguns segmentos, alguns setores com problemas para a cadeia de insumos. Então, é por isso até que esse caminho de volta da inflação é um caminho longo, né? Porque quando é um choque rápido de oferta, sobe lá o preço, dispara, daqui a pouco resolve o problema, e aí, ok, o preço até volta. Mas eu acho que a gente vai ter um movimento até mais lento
para debelar a inflação por conta dessa bagunça aí de cadeias globais, e talvez tenha depois alguma reestruturação, né, que pode até beneficiar alguns países, que é possível que você decida assim, vou produzir localmente algumas coisas, porque não faz sentido, toda vez que eu tenho uma bagunça, isso gera um problema tão grande, que eu vou refazer um pouco, acho que vai ser difícil a gente deixar de ser global, mas talvez a gente tenha hubs, né, de algumas coisas mais regionais para tentar fazer frente a esse movimento. É muito Denise, engraçado quando pensar você nisso. fala em movimento longo de combate à inflação, você está falando de quanto tempo exatamente? Eu acho que estou falando de 22, 23, né? Então, no fundo, a gente fica, se a gente pensar que a gente começou com esse movimento em 20, é bastante tempo, né? São 4 anos aí para debelar uma coisa que, quando é um choque assim temporário, no próprio ano isso é acomodado, né? Você dura 6 meses, mas a gente tem um caminho muito longo aí por conta de pandemia que foi emendada com um conflito importante, né? Olhando para o consumidor, ele tem, que arma que ele tem na mão? Fora pesquisa de preço para você tentar achar uma coisa ou outra, ele é o ponto mais frágil, né? Ele é o ponto mais frágil, sem dúvida nenhuma. Ele não tem grandes coisas para fazer, infelizmente, a não ser isso que você falou, pesquisar e, no fundo, mudar a cesta de consumo, né? Que é o que a gente estava falando de padrões, como é que a gente vai ver isso acontecer, mas no fundo é isso. Infelizmente, não tem muita. É o elo mais frágil no sentido de que ele está na ponta, né? Então ele só recebe ali os aumentos de preços, não vai conseguir ter a sua remuneração totalmente corrigida pela inflação, né? Você compensa, o que a gente pode fazer é tentar melhorar a nossa qualificação, etc. e tal, para pegar remuneração, salário, trabalhos de remuneração mais alta, mas isso também não é uma coisa que você faz no curto prazo, né? Então, no fundo, no curto prazo, só resta isso que você falou mesmo, pesquisar e repensar hábitos de consumo. E até porque uma coisa que a gente tem visto é a recuperação do emprego, mas com salários menores, né? Porque aí eu acho que tem assim, a gente vê o mercado de trabalho se recuperando em termos de vagas, né? Mas salário médio mais baixo, porque você teve, no momento de pandemia, a saída dessas pessoas do mercado de trabalho, né? Então, o setor de serviços tem muito dessas remunerações mais baixas, ele parou de funcionar, o comércio parou de funcionar, e aí você teve essas pessoas saindo do mercado de trabalho, quem ficou era quem ganhava mais, quem pôde fazer home office, né? E aí o salário médio subiu. Aí você teve a injeção de renda nas famílias ali, vinda dos auxílios também, fez a renda média subir, como você bem colocou. Agora está no momento de recuperar essas vagas, que são vagas mais baixas. Então, você tem um momento de gente mais no mercado informal, trabalhando por conta própria, no setor de varejo e serviços, que emprega mais até, mas aí o salário médio cai. Então, o movimento de recuperação de salários também é um movimento que tende a ser mais longo, né? Engraçado, uma coisa que você falou, e a gente tem visto em algumas pesquisas que a gente está fazendo, né? Esse impacto do home office. É uma coisa curiosa, porque ele tem mexido com o perfil de pessoas que frequentam shoppings, por exemplo. Eu imagino. Porque tem muito shopping que estava em regiões adensadas de trabalho, mas o público com um perfil de renda mais alto foi para o home office. E você tem quem continua trabalhando ali são as pessoas que estão em tipos de ocupação que não permitem o home office, né? E as pessoas continuam circulando por ali. Então, é uma coisa que a gente tem falado muito com o pessoal de shopping. Não é que você piorou, é que a realidade momentânea, que a gente não sabe também se vai voltar daqui a pouco, né? Mas do seu entorno mudou. Mudou. E aí talvez ele tenha até que ter um mix, né, diferente no fundo do que ele tinha originalmente, porque o público dele vai ter uma outra cara, né? Assim, o home office ele atinge uma parcela pequena da população brasileira, porque a gente tem realmente o grosso dos empregos sendo gerados em comércio e serviços, né? Mas ele deve ser muito importante em grandes cidades, como aqui em São Paulo, porque aí você tem boa parte dos mercados corporativos, né? Aqui em São Paulo era quando mostrava os números, dizer que no Brasil, em média, só 10% dos trabalhadores conseguiam fazer home office, né? A gente trabalha em fábrica, em planta, em construção civil, que nunca pôde fazer, e no comércio e serviços, mas eu imagino que aqui para São Paulo seja uma parcela maior, e São Paulo tem uma coisa muito sui generis, que é essa coisa dos bairros, né? Você tem os bairros específicos ali onde você tem uma concentração de escritórios.
E esses, realmente, eu acho que a cara tende a mudar muito, porque num trabalho híbrido, você tira todo dia, né, assim, tudo bem, a maior parte das pessoas deixa de ir 2 vezes por semana no escritório, ou 1 vez por semana, ou 3 vezes por Imagina o semana, volume. e isso gera um volume muito grande, né? Então, assim, eu imagino que a cara da cidade vai mudar, né? E bairros vão mudar, porque, por outro lado, o consumo de bairro deve ter aumentado para caramba, porque você vai num restaurante, né? Você vai num restaurante pertinho da sua casa, você consome no comércio próximo da sua casa, então você tem uma, né, muda a cara. Isso deve ser muito interessante de ir pesquisando, e vai mudar, e muda para o varejo, né, também, né? Sim. Um varejo, ele vai ficar mais pulverizado, né? Porque ele vai crescer nos bairros. Os bairros vão demandar mais coisas que antigamente não demandavam, que, por exemplo, alimentação fora do domicílio. Você tinha muito bairro que é puramente residencial, que as pessoas falavam, não adianta eu colocar um restaurante aqui, porque não tem. Nessa hora, a pessoa tá trabalhando na Faria Lima. Não está mais. 2 vezes por semana, pelo menos, ela está aqui agora, né? Então, ela pode ir até ali comer. Eu acho que vai ser uma mudança, sim. Agora, eu fico pensando, né? O pessoal dos shoppings, o pessoal de marketing, superintendente, os próprios empreendedores, que a vida inteira construíram um shopping com um determinado posicionamento, e de uma hora para outra vem uma pandemia que, do nada, né, uma coisa sem explicação, e eles vão ter que repensar, muitos deles vão ter que repensar, porque a realidade do seu entorno vai mudar e pode ter um impacto enorme. E é o que você falou, né? Às vezes o fluxo de pessoas segue o mesmo, mas com um perfil completamente diferente. Então, assim, não adianta ter aquele mix que você tem lá dentro, né? Ele não vai atender aquele consumidor, né? Então, realmente, vai ser super importante aí para os shoppings essa pesquisa o tempo inteiro de quem é agora o meu perfil. Ele é igual, ele não é, que cara ele tem, porque isso é fundamental para desenhar o mix, e talvez é isso mesmo, você tenha shoppings que mudem completamente de cara, né? Em relação ao que eles eram quando eles tinham ali, né? Principalmente esses em centro corporativo, é fácil imaginar isso acontecendo, né? Você falou aí que 22, 23 ainda devem ser períodos um pouquinho turbulentos, né? Pensando em investimento de longo prazo, que é o que o varejista faz quando ele abre uma loja nova, o shopping quando faz uma expansão, ou o empreendedor que cria um novo shopping. Quando será que a gente vai ver uma aceleração desse tipo de investimento? Eu acho que o cenário mais de médio e longo prazo também é um cenário desafiador para o Brasil, né? Porque a gente tem uma série de reformas para serem feitas, né? Hoje a gente não vê nenhum dos dois candidatos aí realmente comprometidos com essa agenda. É uma agenda também que eu acho que não é uma agenda de papo de campanha, né? Então, acho que uma vez fim da eleição, uma coisa é o candidato durante a campanha eleitoral, que fala e vai falar esse ano, sobretudo, para a questão que a gente está discutindo aqui, inflação, dinheiro no bolso, renda e tudo mais. Outra coisa é quando ele está lá e precisa fazer uma série de reformas, essas que a gente está falando, para mexer nessa parte de como tornar mais eficiente fazer negócios no Brasil. A gente não vê nenhum dos dois super comprometido com isso, e a gente vê um quadro fiscal muito difícil, que dificulta muito isso, né? Porque aí você não tem realmente dinheiro para investir em praticamente nada, você pega o seu orçamento e basicamente paga aposentadoria, paga salário de funcionalismo público e acabou. E você não tem mais muito o que fazer com o que sobra, né? Então, tem muitas reformas para serem feitas, a gente não vê essa disponibilidade grande, um âmbito muito reformista de nenhum dos principais candidatos aí, né? E isso faz com que a gente provavelmente tenha, no médio e longo prazo, um Brasil crescendo 2,5% ao ano. O varejo, eu acho que segue muito isso, pode crescer um pouquinho mais num ambiente de crédito mais propício, porque tem vários segmentos dentro do varejo que crescem, né, de forma mais turbinada com crédito, mas é isso que a gente pode imaginar. Eu acho que é um crescimento módico aí, assim, pensar assim, voltaremos para o que foi aquela bolha de consumo ali de 2010, 2013, acho que não tão cedo, né? Isso não significa que não existe espaço para crescimento, né, e para investimento no setor, mas é isso, acho que a gente pensar no Brasil crescendo 2,5% ao ano no médio e longo prazo, né, pode ser aquém para alguns empreendimentos, né,
Acho que vale lembrar que o Brasil é sempre muito heterogêneo, então há oportunidade sempre, né? O 2,5 é média, mas tem regiões mais dinâmicas ligadas ao agronegócio crescendo muito mais e regiões menos dinâmicas crescendo menos. Então, assim, tem oportunidades, certamente, e tem esse, né, tem o tamanho do mercado brasileiro, que é sempre um mercado atrativo quando a gente pensa em termos de varejo, quando a gente olha para outros países. Mas é um crescimento módico, eu diria, não é um crescimento turbinado. Em relação ao IPCA, no curto prazo, qual que é a previsão de vocês? Haver uma diminuição ou continuar numa crescente? Não, acho que tem uma certa acomodação aí de preços, né? Mas a gente vê o IPCA fechando em 7,4 esse ano. Então, assim, é uma acomodação, né? Porque está em 12 nos últimos 12 meses, vai diminuindo, mas ainda é uma inflação muito alta. Então, sim, acho que ainda conviveremos com inflação nos próximos meses, né? Vai se acomodando, mas ainda é uma inflação elevada. Agora, eu queria sair um pouco dessa coisa mais do dia a dia e entrar numa outra discussão, só para terminar a nossa conversa. Eu tenho lido muito sobre um movimento de desglobalização dos países, principalmente em alguns países europeus. Você acredita que isso tem a ver especificamente com a economia, ou que a economia é um grande fator, no sentido de que essa indexação de preços, essa relação de preços com o mercado internacional e essa dependência internacional fez cair a ficha em muitos países de que talvez a internacionalização não seja tão boa e cada um deve se fechar na sua bolha? E você acha que isso é um movimento legítimo ou não faz mais sentido no mundo que a gente vive hoje? Já aconteceu em outros momentos, né? Momentos de muita globalização, aí vem alguma coisa, vem uma guerra, você tem uma crise mais profunda, e aí os países se voltam para dentro, tentam se proteger, e aí ficam menos afeitos a comercializar internacionalmente. Acho difícil a gente pensar assim, vai parar de produzir onde é mais eficiente produzir, e aí cada um produz aqui internamente, porque isso gera custo, né? Assim, nenhum país consegue ser eficiente em produzir tudo, né? Por exemplo, o Brasil é muito mais eficiente em produzir soja do que qualquer outro país do mundo. Então, se a China tentar produzir soja, ela certamente não vai ser eficiente, vai ser muito caro, não consegue produzir para todo mundo. Então, tem essa questão, né? No fundo, a globalização tem a ver com você tentar aproveitar melhor as vantagens que cada país tem. Mas é possível, sim, que a gente tenha uma coisa como blocos mais regionais, ou que você tenha as empresas pensando, olha, eu não posso depender totalmente desse chip que vem lá da China e que se eu tenho um problema lá na China, eu fico sem produto aqui. Então, assim, é possível, assim, o que a gente pode ver depois desse movimento aí todo, né, da pandemia, da desestruturação das cadeias globais, e de você ver como gera problema quando essa cadeia global se desestrutura, quando ela está funcionando bonitinha, é uma beleza, mas a hora que você tem um problema, um ruído, isso pode gerar muitos problemas. Eu acho que você pode ter, sim, alguns hubs regionais, né? E aí, eventualmente, você pode dizer assim, o Brasil pode se beneficiar disso, aqui na América do Sul. Eu tenho dúvidas, né? Porque a gente não tem uma indústria eficiente, se a gente for olhar, a gente tem uma indústria que vem perdendo participação na economia brasileira há muito tempo, não é um fenômeno só de agora, não. Isso tem a ver com baixa qualificação da mão de obra, que é um problema de educação, de gerações, tem a ver com toda essa discussão que a gente fez de custo Brasil, então eu não sei se o Brasil está apto para produzir, porque não basta produzir localmente, tem que produzir de forma eficiente, né? Então, é possível que você tenha hubs regionais? Sim. Seria uma boa oportunidade para o Brasil aproveitar? Sim. Se a gente pegar a indústria automotiva, as montadoras foram saindo do Brasil, né? E viramos simplesmente importadores. Podemos voltar a ter montadoras no Brasil? Sim, se a gente tiver capacidade, eficiência para produzir bem um automóvel aqui no Brasil, não simplesmente, porque senão fica caro, né? Continua caro para o consumidor. Então, acho que sim, Thaís, pode ter um movimento mais de ter alguns hubs, não acho que vai ser uma desglobalização, então cada um produz nacionalmente, isso não faz muito sentido, mas você pode abrir espaço, sim, para produções locais de alguns insumos, de algumas coisas estratégicas que seja possível fazer localmente, desde que a gente tenha capacidade e eficiência para produzir. E aí eu tenho dúvidas se o Brasil será um ganhador líquido no movimento desse tipo, ou se acaba, né, sobrando para o México, para uma outra economia que tenha mais capacidade de absorver essa demanda, né? Será que é uma oportunidade para os blocos econômicos, para reviver o Mercosul, ou será incrementar o Mercosul, ou mesmo os BRICS, ou você acha que não?
Eu acho que esse movimento, assim, de você ter, faz sentido, né? E aí você pode ter um livre comércio entre a região e gerar algum benefício se você produzir localmente. Mas dizer que você vai simplesmente desglobalizar, eu acho que é uma coisa pouco provável, assim, né? Porque isso, tem gente que é muito eficiente em produzir alguma coisa, não tem jeito, vai continuar sendo mais eficiente, não faz sentido produzir em outros lugares mais caro, né? E a gente tem, além da barreira de produção, tem a barreira de logística, né? A distribuição do produto no Brasil, imagina Isso, então é para isso outros aí. lugares. Que está dentro dessa história do custo, né? Assim, e aí Sim. eu acho que é um fator onde o Estado poderia atuar, não necessariamente fazendo a estrada, mas concedendo a estrada e regulando bem para que você tenha bons investimentos aí. Eu estou falando da estrada, mas na estrada só, ferrovia, modal de transporte marítimo e por aí vai, né? Então, assim, realmente a nossa infraestrutura é muito ruim. E isso pesa contra, sem dúvida nenhuma. Denise, foi uma aula. Eu adoro esse assunto, então se deixar, eu vou aqui emendando uma pergunta atrás da outra para você, a gente não para mais. Mas foi uma aula, acho que tenho certeza que todo mundo vai nos ouvir, vai adorar. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo. E, bom, no que precisar da gente, a gente tá por aqui. Prazer estar com vocês mais uma vez aí e continuaremos estando juntos e trabalhando juntos em vários momentos aí. Obrigada, Fábio. Muito Obrigada, bom. Thaís. Imagina, foi uma aula, aprendi muito. Muito obrigada. Se você gostou deste podcast e quer acompanhar outras conversas inspiradoras sobre o mercado de shopping e varejo, assine nosso canal no Spotify, Corredores do Varejo. Até a próxima!